As últimas palavras de Lampião na madrugada assombrosa de 28 de julho de 1938, a tranquilidade da Gruta do Angico foi rompida por uma saraivada de balas que ecoou entre as serras e pedras cactáceas, perto das areias ribeirinhas do Velho Chico. Não houve tempo para palavras, apenas para gritos desesperados e ordens de fuga. O zunido das balas dominava tudo, enquanto o bando cangaceiro, tomado pelo pânico, tentava se esquivar do ataque surpresa. Sem chances de defesa, os cangaceiros atiraram de volta, mas seus tiros foram desesperados, sem mira certeira, apenas no calor de uma fuga caótica. Era um verdadeiro salve-se quem puder, em meio à paisagem labiríntica da Caatinga. O soldado Adrião foi atingido por acaso, por uma bala perdida, enquanto os cangaceiros caíam um a um. Enedina foi atingida na cabeça enquanto tentava fugir, e seus miolos atingiram Sila, que estava mais à frente. Na refrega sem resistência, 11 cangaceiros morreram, incluindo o capitão Lampião e sua amada Maria Bonita. E assim, o que se seguiu foi um emaranhado de verdades e mentiras, de fatos e invencionices, que transformaram aquela cena em uma lenda. Muitas histórias, de tons romantizados, foram criadas em torno da morte do casal cangaceiro. Em algumas versões, após ser atingido à beira do rio, onde jazia o corpo de sua amada, Lampião teria caído ao seu lado, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos nos de Maria, sussurrando em seu último suspiro: "Minha Maria, como te amei, como morro feliz ao teu lado." E assim, o filme da vida de Lampião chegava ao fim. Mas, se fosse possível imaginar as últimas palavras de Lampião, ali, no Angico, antes de dar seu último suspiro, talvez ele tenha se perguntado: quem sou eu agora? Não sou mais nada. De que valeu ser o mais temido e respeitado cangaceiro, se agora quem sofre a dor da morte é apenas o homem, Virgulino? Onde está o valente Lampião, que não aparece para suportar a dor de Virgulino? Estou indo agora, eu, o homem, o Virgulino, e o outro, Lampião, ficará para trás. O que mais temo é que, após minha morte, Lampião tome o lugar de Virgulino, e minha história seja contada apenas através do cangaceiro, e não do homem que fui. O homem que sofreu, que lutou por uma causa incompreendida, será esquecido. Não quero que tudo o que se diga seja apenas sobre Lampião, o cangaceiro. Virgulino veio antes de Lampião. Na verdade, Lampião nunca existiu como imaginam. O Lampião da boca do povo é apenas o cangaceiro, um ser sem coração, sem sentimentos. E o homem? E o homem, Virgulino. É esse homem que agora sofre, que agora morre, sentindo uma dor tão grande quanto todas as que sentiu em vida. Dói por dentro, rasga as entranhas. A Caatinga está fechada demais, escura demais. Maria, cadê você, minha Maria? Já vou, acenda a luz. Lampião ficará, mas o seu Virgulino já vai. Já vou, acenda a luz. Lampião ficará, mas o seu Virgulino já vai. E assim, entre a escuridão e o calor da Caatinga, o homem se despediu do mundo. Virgulino Ferreira da Silva, o homem que se tornou Lampião, fechou os olhos pela última vez. Naquele momento, não restou mais nada além das lendas, das histórias contadas e recontadas, das memórias que ora engrandecem o cangaceiro, ora humanizam o homem. A linha entre o mito e a realidade se desfez com o último suspiro de Virgulino, deixando para trás um legado complexo, controverso, mas inegavelmente marcante na história do sertão. Lampião, o rei do cangaço, tornou-se uma figura imortal, mas o homem Virgulino, com todas as suas dores, angústias e humanidade, desapareceu na noite, enterrado sob a poeira da Caatinga e nas histórias do povo. Seu nome, dividido entre o cangaceiro implacável e o homem sofredor, ecoaria por décadas, alimentando o imaginário popular, mas sempre deixando a pergunta no ar: quem foi, de fato, Virgulino Ferreira da Silva? O que restará na memória do povo? Será o cangaceiro Lampião, ou o homem que tanto lutou e sofreu? Essa é a dúvida que paira sobre as caatingas e sertões, onde a história de Lampião, o mito, se mistura com a história de Virgulino, o homem. Essa é a dúvida que paira sobre as caatingas e sertões, onde a história de Lampião, o mito, se mistura com a história de Virgulino, o homem. Mas talvez essa seja a verdadeira essência da lenda, a fusão indissolúvel entre o homem e o mito, entre o sertanejo sofredor e o líder cangaceiro que desafiou os poderes estabelecidos. A cada novo conto contado ao pé do fogo, nas noites frias do sertão, Virgulino ressuscita em Lampião, e Lampião renasce em Virgulino. E assim, a memória do cangaceiro continua viva,
passando de geração em geração, repleta de nuances, de atos de coragem e de crueldade, de momentos de glória e de profunda tristeza. Talvez, no fim, o que Virgulino mais temia não era ser esquecido, mas ser lembrado apenas por um lado de sua complexa personalidade. O homem que amou Maria, que liderou seu bando com mão de ferro, mas que também sofreu, sentiu medo e dor, é o que permanece na lembrança daqueles que o conheceram de perto, e daqueles que ouvem as histórias no silêncio do sertão. E assim, enquanto houver quem conte suas histórias, seja em verso ou em prosa, seja exaltando seus feitos ou condenando seus crimes, Lampião continuará a viver, em algum lugar entre o mito e a realidade, como o rei do cangaço e como o homem que um dia foi Virgulino Ferreira da Silva. O vento que sopra pela caatinga carrega consigo os ecos das batalhas, dos amores e das tragédias que marcaram a vida desse homem que se tornou lenda. E, de alguma forma, nas noites escuras e silenciosas, quando a lua cheia ilumina as paisagens desérticas do sertão, é possível imaginar que, em algum lugar, o espírito de Virgulino ainda perambula, em busca de redenção, em busca de paz. Porque, no fim das contas, não importa o quanto o mito se sobressaia, sempre haverá um vestígio de humanidade que nos lembra que, antes de ser Lampião, ele foi apenas um homem, com sonhos